Você tem fibromialgia? Eu vou repartir com você um pouquinho a minha história como terapeuta tendo fibromialgia, né? Na verdade, desde criança eu tive eventos de dores que não era explicado pela medicina. Eu sempre tomei muito anti-inflamatório, muita coisa, tinha dor no joelho, uma época que me acompanhou a adolescência inteira. E aí diziam que era dor do crescimento. Aí depois, lá pelos 20 e poucos, comecei a ter muitas dores abdominais, muitas cólicas menstruais, né? E aí depois isso se descobriu. Mais tarde eu tive o evento de endometriose e tal. Eu sempre tive dor. Enxaqueca. Eu tinha muita enxaqueca. Então, sempre me tratando de alguma dor, né? Mas aí no ano de 2000, eu com 30 e poucos anos, foi diagnosticada fibromialgia. A minha fibromialgia começou né, para ir para o diagnóstico da dor, a dor não parou e não passou com o analgésico. Começou um dia, eu acordei, não conseguia colocar o pé no chão. Meu tornozelo doía demais, fiquei mancando alguns dias e faz massagem, passa gelol e toma analgésico, até que eu fui para um ortopedista para a gente investigar, porque não passava dor no joelho, já estava mais de 15 dias no tornozelo, mais de 15 dias com essa dor no tornozelo. Exame de imagem, exame de sangue, não tinha nada naquele tornozelo. Nisso de estar investigando o tornozelo, começou a doer o joelho do outro pé, da outra perna. Aí eu achei, é porque eu tô desequilibrada de uma perna, tá forçando o joelho da outra. Aí daqui a pouco tava doendo um braço. E aí eu fiquei com essas dores difusas, mas que também ninguém diagnosticava, né? Não sabia o que que era. Aí fez exame para reumatismo e tal, deu negativo, aquela coisa. Até que um dia, assistindo uma reportagem, era um Sem Censura. O Sem Censura, na época ainda da Leda Nagli, né? Levou lá umas pessoas que estavam discutindo sobre fibromialgia, falando quais eram os sintomas, como que começava e que tipo de terapeuta, que médico especializado que tinha que procurar, que era, no caso, um reumatologista. Como eu me identifiquei muito com aquele processo, já estava me achando louca de tanta dor, né? E aí eu fui procurar um reumatologista e se confirmou a fibromialgia. Aí começa a batalha. É uma doença sem cura, é uma doença que você vai ter que tomar medicamentos o resto da vida, você tem que começar a fazer exercícios físicos, aquela coisa toda, e tem que tratar o psicológico também, mas fui indo, né, cada vez me medicando mais, cada vez precisando de mais doses maiores de medicamento. Saiu um novo anti-inflamatório, saiu um novo antidepressivo, saiu um novo isso e tal. Até que um dia, no café da manhã, eu já acordava, vivia chapada, né? Vivia com aquela coisa assim meio chapada. E mesmo assim, eu tive dor consecutiva, 24 horas por dia, sem parar um dia sequer, por 5 anos. Até que eu resolvi, não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas foi a minha história, que eu não queria mais aquilo, que viver de medicamentos. Eu já estava tomando medicamento contra o efeito colateral do outro medicamento, né? Principalmente para o estômago, que ficava muito sensibilizado. Eu pensei, isso não é vida, não é isso que eu quero para mim, mas eu procurei uma terapeuta alternativa, se chamava naquela época. Não se chamava integrativa nem complementar, se chamava alternativa, né? E aí eu comecei a fazer os tratamentos naturais que foram me aliviando, né? E eu fui fazendo várias outras terapias. Eu tinha psicólogo, né, para lidar com a questão das limitações da fibromialgia. E fui fazendo várias sessões com ela, de várias ferramentas que ela usava, né? Desde banhos, fitoterapia, massagens específicas. A psicoterapia
né, holística, integrativa, que tem uma abordagem diferente, a conversa. Então a gente foi indo, fazendo isso, e eu fui evoluindo, fui melhorando muita coisa. Não que curou, porque na verdade não tem cura, gente, tem controle. Mas melhorou muito do meu autoconhecimento, da minha qualidade de vida. Até que eu mesma também comecei a estudar, né, por conta própria. Eu sou muito autodidata em algumas coisas, mas eu fui fazer cursos de formação. E aí eu fiz até uma transição de carreira. Eu era bancária, né, sofria muito na questão do banco. Inclusive, naquele momento, eu estava sofrendo um assédio moral no trabalho muito grave, o que me deixou muito deprimida, muito inconformada e muito dolorida, né? E aí eu fiz essa transição de carreira. Eu comecei na área de terapia, na área de massoterapia, que era uma das técnicas que eu gostava muito, que eu não ficava sem. Tinha que ter uma massagem uma vez por semana, senão eu não conseguia viver, né? E aí eu comecei com a massoterapia, mais especificamente com as reflexologias, né? E comecei a atender. Então eu trabalhei algum tempo como massoterapeuta. De massoterapeuta, observando que os clientes voltavam com a mesma dor e com as mesmas queixas, porque quando você está fazendo massagem, as pessoas vão conversando, vão falando, né? Tem muita gente que faz ali uma psicoterapia junto, né? Eu percebi que eu precisava ter um repertório maior para lidar com essas conversas, e também porque que esse emocional, esse mental carregado, que fazia que muito dos músculos estivessem muito contraídos, né? A pessoa não relaxava, às vezes, nem com a massagem. Então, foi aonde eu fui estudar as terapias mais mentais. Nesse negócio de estudar o mais mental, eu me deparei com o universo holístico das terapias espiritualizadas, espiritualistas, energéticas. Então, fiz muitos cursos de terapias energéticas, Reiki, o Florais de Bach, mesa radiônica, né? Fui estudar a lei da atração, porque eu queria cura, ainda queria cura, né? Eu ainda acreditava que não existia doença sem cura. Então eu fui me desenvolvendo com essas outras terapias aí. Aí, depois disso, eu fui para uma questão mais racional. Isso não tem um antes, durante e depois, tá, gente? É tudo misturado, porque eu sou sempre estudando e aplicando em mim para ver resultado, né? E aí eu fui fazer coach, eu estudei coach, né? A psicoterapia holística, fui me aprofundar mais nessas questões aí, mais até meio tradicionais, na verdade, né? E por último, não é o último também, aí teve aromaterapia, cromoterapia, que eu me aprofundei bastante. E por último, veio a questão da suplementação, que foi a cereja do bolo para melhorar a minha qualidade de vida, né? Por isso, eu hoje, a partir até de um questionamento na área de marketing, né? Porque o marketing fala assim, não adianta você falar para todo mundo, você tem que ter um nicho, tem que ter assim, um público específico em que você é especialista no que aquele público tem de problema para você resolver, que aí você atinge mais pessoas mais rápido dentro do marketing. Eu falei, mas eu sempre tive dificuldade, mas no que eu sou especialista? Porque não é especialista em aromaterapia ou coisa. Tem gente que se coloca especialista na ferramenta, mas como eu aprendi muitas ferramentas, eu tinha dificuldade de escolher qual a ferramenta que eu vou ficar só nela, né? Porque até terapia para casa eu fui estudar, que é o Feng Shui, né? Shiatsu, muita coisa, acupuntura. Então, o que eu vou colocar, né? E nessa reflexão do que eu posso me colocar como especialista, me veio na cabeça, gente, eu sou especialista em fibromialgia, porque eu tenho me tratado aí há 25 anos de fibromialgia, né? Há 25 anos aí que a minha qualidade de vida vem e que eu tenho vivenciado os problemas desse público na pele. Então, é por isso que eu estou aqui como uma especialista em fibromialgia e fazendo conteúdos para ajudar agora mais direcionado especificamente. Mas ao tratar outras questões de outras pessoas e a própria fibromialgia, eu uso várias ferramentas, uma abordagem integrativa, levando em consideração todo o universo da pessoa.